Nossa, já estamos no ar. Domingo de Páscoa. Que data linda. Talvez a mais importante da cristandade. E eu diria de todos nós, de toda a humanidade. Porque a Páscoa, meus irmãos, é um evento dos judeus, comemorando a saída daquele povo do Egito, conduzidos por Moisés. Tal. Nós conhecemos essa história. Pessah, passagem. Esse nome lembra a passagem do anjo do Senhor na casa dos judeus, marcando as suas portas com uma marca de sangue. E os judeus lembram a data comendo pão ázimo e ervas amargas. Mas comemoram no outro dia. Hoje, essa data fixada aí pela cristandade, tudo bem, nós espíritas entramos nela sem problema nenhum, não temos nenhum problema com as convenções humanas. O espírita não cria caso com nada, não. Casamento na igreja nós vamos, os padres chamam para falar, a gente fala. Não tem chora me dói, nós somos livres, somos pessoas abertas. Esse é o espírita, sem preconceito com nada, com ninguém. E então, meus amigos, feliz Páscoa a todos. Eu tô louco para comer um chocolate, não porque eu gosto de chocolate. Então, as crianças sempre dão um pedacinho para mim, né? Então, vamos lá. Vamos viver essa Páscoa lindamente hoje. Agora, o importante é que nós saibamos que essa Páscoa cristã, ela já foi transferida para um outro evento. Ela representa a ressurreição de Jesus. Aquele momento em que Jesus, 3 dias depois da crucificação, Madalena vai até o monte levar umas flores, mas a pedra está movida, não há ninguém na sepultura. Para onde levar o corpo de nosso Senhor? E antes que alguém lhe respondesse, ela ouve uma voz. Maria, ela se volta. Rabone. Era ele. Ela vai tocá-lo? Não, ainda não. Ainda não subi para meu Pai. Jesus estava ainda no seu corpo espiritual e não estava ainda em condições de tocar ninguém e se fazer. Ele apenas era visto ali. Depois, sim, ele vai reaparecer, já materializado, para os apóstolos, lá no cenáculo, depois na pesca milagrosa, depois em Emaús. Mas para Madalena, ele era apenas a visão espiritual, que Madalena ouviu. Então ele, para não constrangê-lo, falou, não me toque ainda, que eu ainda não subi para o meu Pai, ainda não retomei a minha forma espiritual completa, tudo aquilo que se passa após a desencarnação. Agora sim podemos falar da live de hoje, que nós queremos aqui continuar exibindo aquela série de vídeos que nós trouxemos lá da Terra Santa. Nós fizemos uma excursão lá, fiquei com muitas fitinhas, mini DVs gravadas, e agradeço muito a Márcia e a Wanda, que me ajudaram a comprar essas mini DVs lá, que as minhas tinham acabado, dinheiro também. Mas esse material está aí, a gente vai exibindo, porque também tem informações importantes. Você pode dizer, Rubens, isso tem na internet, eu vejo aí vídeos e vídeos muito bem feitos, aliás, hein? É verdade, com produção e tudo. A minha produção é muito precária, é eu e alguém lá que me ajudou a gravar, já falei para vocês. Era o Leudson filmando, ora eu que filmava, ora era o Leudson. Mas eu quero dizer que nós temos aqui um pouco para mostrar para vocês. E eu quero mostrar, sim, esses slides, porque eles trazem aí um pouco da Palestina, um pouco da Judéia, um pouco da Galiléia para todos nós.
Eu andei mostrando ontem aí a nascente do Rio Jordão. Falei Nilo na hora, me desculpem, eu corrijo, viu? Nascente do Jordão, lá no norte, divisa com a Síria. Mostrei as grutas de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Mostrei o pessoal nadando lá no Mar Morto e eu quis nadar de braçada, não me dei bem, não. Tinha um aviso lá, não nade o crawl. Não nade, não. O crawl, não. Porque senão você vai ver. Sal vem no rosto da gente, aí fica ardendo, você tem que correr para tomar uma ducha. Não é? Então, eu mostrei essas coisas, tentando nos sensibilizar para a religiosidade, né? Nós todos precisamos de religiosidade. Não é possível viver numa religião sem religiosidade, porque uma coisa é diferente da outra. Eu vejo pastores aí que são profissionais, estão ganhando para pregar, e pregam. E ainda que eles estejam pregando uma inverdade, eles continuam pregando. Por quê? Eles são profissionais, sacerdotes de uma doutrina. Eles não podem contrariar. Mas eu vejo, à medida que nós somos mais livres, nós vamos nos libertando do culto exterior e vamos vivendo o culto verdadeiro da religião. Então, hoje eu vou mostrar mais um pouquinho da nossa viagem à Terra Santa e vou começar com o nosso vídeo, né? O nosso vídeo, ele está no início, deixa eu ver. Está no início? Tá no início. Então, vamos lá? Um pouquinho de som. Eu vou abrindo o som devagar, uma coisa que estou aprendendo. Senhor Jesus, abençoa as crianças da terra, deixa o sol invadir o jardim. Se não me engano, esse é o momento em que nós fomos para Jericó, fizemos o caminho do bom samaritano. Senhor Jesus, faz a paz derramar sobre a terra. Es bautizado en el río Jordán a la altura de Jericó, aproximadamente esta ciudad, y posteriormente él pasa sus 40 días en ayunas en el desierto y es llevado hasta una montaña y tentado por el demonio. Y entonces tenemos acá, donde estamos viendo un mosteiro que está lembrando las tentaciones. Vocês lembren que Jesús tenía un espíritu muy fuerte para luchar contra el Satanás y contra las tentaciones. Las tentaciones se podían manifestar a través del hambre, fome, a través del frío a lo mejor de la noche o el calor del día, cuando el Satanás le dijo salta. No se debe tentar a Dios. Meu espanhol na época não era bom. Hoje ele é um pouquinho pior, mas já consigo entender o que fala aí o nosso guia, o guia lá de Israel, né, o senhor Davi. Ele está dizendo que o Monte das Tentações é onde Jesus foi tentado por Satanás, intentado, né, por Satanás. E Satanás teria, então, ordenado a Jesus, salta-te daí. Ou depois, venha para cá, tentando abduzir Jesus. E nós te daremos isso, aquilo, Jesus teria dito. Em verdade, eu vos digo que nem só de pão vive o homem. Essa frase talvez tenha sido mal interpretada por muitos aqui na Terra, achando o seguinte, não, o homem também não é só de pão, ele precisa de dinheiro para viver. Não,
pão aí representa tudo que é material, tudo que é coisas do mundo, tudo que é supérfluo, tudo que é perecível. Do que o homem precisa é o pão espiritual. Jesus era o pão da vida, é o pão da vida. Podemos dizer no presente. É o pão da vida que veio do céu. Porque o maná também veio do céu, segundo a crença dos hebreus andando no deserto. Eles comeram aquela frutinha e falaram, nossa, chegou do céu. Mas não, na verdade, maná era da terra mesmo. Agora, Jesus é o pão do céu. Vamos continuar ouvindo aí o senhor Davi e depois tem surpresas aí. Vamos lá. E entrado Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura, era meu primo. Correu então à frente e subiu no sicômoro para ver Jesus, que iria passar por ali. Deixa eu dar um pitaco aqui. Quem está falando aí é o professor Severino Celestino da Silva. Ele era o guia da excursão, o guia brasileiro nosso. E o seu Davi, o guia local. E Severino ia falando no ônibus, usando aquele microfone interno, que tem cabines alto-falantes nas poltronas, a gente ouvia ele falando. E ele está dizendo aí que Zaqueu era primo dele, porque era tão baixinho como ele. Vamos continuar. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse, Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo, foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu de pé disse ao Jesus, Senhor, eis que eu dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo o quádruplo. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aonde Zaqueu esperou Jesus, porque ele era tão pequeno, e naquele momento Jesus disse, desce Zaqueu, hoje eu vou me hospedar em sua casa. E Zaqueu, como nós, aguardamos Jesus em nossa casa. Vinde, Senhor Jesus, a nossa casa. Queria parar um pouquinho aqui. Eu não lembro o nome da nossa querida amiga aí, mas sei que era de um centro espírita aí na zona leste de São Paulo, na região aí da Penha, ou São Miguel, Paulista. Nossa, talvez aí o pessoal da RW Turismo possa nos dar o nome certinho. E eu vou colocar o link desse vídeo nos comentários, no primeiro comentário, tá bom? Vamos prosseguir. E chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz.
entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas. Tem até sorveteiro ali por perto. Vocês ouviram? Senhor Jesus, abençoa as crianças da terra. Então, meus amigos, eu queria então continuar com vocês essa conversa. Vou parando um pouquinho, volto nos slides, porque nos slides também a gente aprende muito com eles, né? A gente tem ali legendas para acompanhar. E eu ia lembrar a conversa que eu tive, não faz muito tempo, foi agora pelo WhatsApp, com a minha irmã. Com meus irmãos, né? Porque tem tanto irmão e todos participam do grupo. É que a minha irmã Odete, ela estava assim tão chocada, como eu acho que muitos de nós estamos, com os feminicídios, essa escalada de violência, sobretudo contra as mulheres, por maridos ciumentos, por companheiros que não compreendem a mensagem, né? A mensagem do Evangelho. Eu vou falar aqui na tela grande para vocês. E ela falou, eu não sei, eu acho que esses homens, esses assassinos devem ver muito Deep Web. Ela até escreveu lá de um jeito errado, ela falou, me corrija aí. É uma outra web, uma web mais profunda. Porque Deep é mais profundo, quer dizer, seria uma web que nós não temos acesso, é uma segunda web, Web 2, Web 3. Submundo da internet, talvez, seja uma boa tradução. Porque esses homens matam, e realmente houve 6 casos num dia só. Sem falar o corpo da moça, Carol, estudante de medicina, que foi encontrado, estava desaparecida, foi encontrado num estacionamento lá em Itaquera, Zona Leste, lá no fundo, seminua, uma moça que tinha um filho de 7 anos. Mas eu disse, minha irmã, talvez não tem nada de deep web com esses caras, não, com esses nossos irmãos aí, infelizes, homicidas, pervertidos. Não tem nada de internet. Nesse caso, não. É aí a maldade mesmo. A maldade, a face visível do egoísmo que habita ainda os corações humanos. Você não é minha, não é de ninguém. Ou então eu quero você para mim. Eu te desejei, eu não posso casar com você, você não vai ser minha namorada mesmo, eu não vou poder ter sexo consentido, eu tenho sexo forçado contigo. Esse é um caso. Ou então, você é minha amada, eu quero você, você não vai ser de outro. Se não é minha, não será de ninguém. Tem música sertaneja que fala isso, né? Se não és minha, nem de outro será. A gente canta isso achando bonito. Não. Vê a mulher como objeto, como coisa nossa, não. Coisa, propriedade. E é curioso a minha irmã dizer isso, porque ela foi casada com um homem por mais de 30 anos que batia nela, molestava, batia, e só não a matou, porque no momento em que ele a estrangulava, ela mesma conta, estrangulava ela com osso, costela de porco, foi enfiando na garganta dela, ela já estava roxa, quando de repente uma força, ninguém sabe de onde, jogou o companheiro dela contra a parede, assim, bah! Um choque elétrico, magnético, eu imagino que espíritos intervieram naquele momento. Inclusive o meu cunhado, na época, ficou assim, atônito. Falou, o que é isso? Que força é essa? Então, meus amigos, em alguns casos, a espiritualidade não pode evitar as mortes. Porque nós
sabemos, o acaso não existe. Se fosse para salvar, essas mulheres teriam sido salvas. E ante a lei de causa e efeito, o que nós recebemos nessa vida pode ser fruto de um ato cometido numa outra. Lamento também. Agora, falando em Deep Web, ou Web simplesmente, nossos filhos estão aí, ó, com 5, 6 anos, já entrando em tudo que é joguinho, joguinhos maliciosos, que depois tem um desafio final. Nesse desafio, quem perde tem que pagar a aposta. Essa moça, essa menina de 9, 8 anos, Sara, lá de Ceilândia, região do Distrito Federal, né? Cidade satélite. O desafio que ela recebeu foi cheirar desodorante, o gás do desodorante. Aquilo tem substâncias venenosas, né? O etanol, por exemplo, está ali, no meio daquele aerosol. Tem. Ela respirou, talvez ela tivesse que respirar por meia hora, talvez, ou 1 hora, não sei quanto tempo, mas ela foi encontrada caída pelo avô e não foi possível socorrê-la. Desencarnou a menina Sara. Também sabemos, e isso foi aqui perto da minha cidade, em Limeira. Um menor foi apreendido. A gente não diz que o menor foi preso, né? Porque não pode prender um menor, mas apreendido, sim. Ele foi apreendido porque ele judiava de animais domésticos. Também, nesses joguinhos. Pegar o gato, jogar na privada, e dar descarga, ou colocar no micro-ondas, judiar, até matar. Então, aí eu me lembro da professora Lúcia Moisés, lá do Rio de Janeiro, eu acho que é Rio de Janeiro ou Niterói que ela mora. Uma grande educadora, escritora, fala muito sobre educação, evangelização dos jovens. Fizemos alguns seminários juntos, congressos juntos. Ela escreve também livros aqui pela editora M, eu já vi alguns livros dela e são muito bonitos. Ela conta aí a tragédia de Vigário Geral, em 1993. Eu não sei se é São Vidigal, Vigário... Estou confundindo. Mas sei dizer que é uma região na Baixada Fluminense, lá de muita violência. Vidigal ou Vigário Geral, eu estou em dúvida. Mas sei dizer que ali houve um policial morto, então, provavelmente por traficantes, um tiroteio, e aí a polícia foi lá e se vingou. Mas se vingou daquela força, com aquela força desproporcional. Mataram 13 adolescentes. Os corpos ficaram lá. Não sabemos quem matou, então matamos todos. A professora Lúcia Moisés conta que ela foi fazer um trabalho socializante, socializador, de recuperação daquela comunidade. E ela montou lá uma escola de evangelização. Resultados interessantes. Ela voltou lá depois de 20 anos e viu a mudança que aquela evangelização promoveu naquela comunidade. Então, não desistamos do evangelho. Não desistam de ensinar o bem às criaturas, principalmente na fase infantil, quando elas vivem aquele momento de aprendizado natural, porque o espírito que está ali reencarnado não está apropriado das lembranças da vida anterior. Então ele pode começar de novo. Nesse sentido, ele está começando de novo. Ele está começando de novo. Ele está, então, reaprendendo, começando do zero, uma nova existência. Só que agora ele pode fazer diferente do que fez nas vidas passadas. É a hora de você estar ali como um bom jardineiro, colocando as aparas,
para a plantinha crescer com segurança. Eu tenho netos, tenho bisnetos. Os bisnetos estão bem novinhos, 3, 4 anos. E um desses bisnetos, a minha bisneta Lorena, que aniversariou agora no último 13 de abril, fez 3 anos, é precoce. Dá para ver. Uma inteligência vivaz, que vai à frente, fala às vezes como adulta conosco. Tem respostas para tudo. E respostas às vezes mal educadas, respostas mal criadas, ou respostas que você fala, opa, isso não. Quem te ensinou isso? Essa é a hora de explicar para a criança, porque ela também quer ouvir o outro lado. Não. Ah, é? Então é assim? Então não. Então você hoje vai conhecer ou não. Amorosamente, diga não. Vai educando o filho. Ah, eu quero internet. Tudo bem, é para estudar, o que é que você vai ver, vamos ver os canais que você pode ver, vamos ver quais são os sites que aí são acessíveis, e é preciso que as autoridades deem para nós um jeito de selecionar regular esse território da web, que é um território sem lei. Tá bom? Vamos terminar o nosso filminho e desejando a todos uma feliz Páscoa. Aproveite a ocasião, você, meu amigo espírita, você, meu amigo cristão, você, meu amigo que quer o bem da sua família, fale com eles dos perigos do álcool, fale com eles dos perigos das drogas, fale com eles das vantagens que há em se fazer o bem. Tá? Essa é a minha mensagem de Páscoa para todos. E voltamos ao nosso filminho para encerrar. Deixa o sol invadir o jardim, o doente aprender na doença, e o cego nas trevas ver luz. Senhor Jesus, faz a paz derramar sobre a terra, que a guerra não volte jamais, e das flores que nascem nos campos, o caminho que ao céu nos conduz. Senhor, tua luta em glória mudou toda a história, mas o homem não, e a dor